Bem, bom dia a todos. Agradecer a presença do professor Paulo Eduardo Armiliato, meus companheiros queridos, do Márcio, do Porto, do Humberto Correia. Agradecer a presença de todos, cumprimentar os internautas e dizer que é uma grande satisfação do professor que esse é um dos problemas que deixou meu amigo Márcio com menos cabelo do que ele já tem. E tanta loucura que nós estamos vivendo nesses momentos, né, de transição. Então, é com muita alegria que eu vou até pedir para que o Márcio faça, por favor, a leitura do seu currículo e também pedir licença, eu não vou poder permanecer o tempo todo, porque nós estamos com uma outra reunião aqui em cima, mas com muita alegria eu fiz questão de estar aqui presente com vocês para fazer a abertura. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa reunião e uma excelente palestra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Pessoal da internet, muito obrigado. A Juliana também, da Receita Federal, também está presente pela internet. Muito obrigado. Nós temos também o Rodrigo Augusto, também da Receita Federal, também presente online. O Paulo está aqui presencialmente com a gente. Ele até achou estranho, né? Porque eventos presenciais hoje são raros, tanto na Receita como acho que na maioria das entidades, mas a gente tem algumas vantagens das reuniões que são presenciais, né? A gente tem um calor humano, a gente vê as reações das pessoas, é mais fácil, até do palestrante mesmo, né, Paulo, falar quando tem algum público presencial. Agradeço a presença de todos. Vou ler rapidamente um breve currículo aqui do Paulo. Ele é analista tributário da Receita Federal do Brasil, formado em administração de empresa com especialização em direito tributário pela GV, em exercício na Superintendência Regional da Receita Federal em São Paulo, está com dedicação funcional para a coordenação geral de administração do crédito tributário, execução de atividades relacionadas à gestão de parcelamento de débitos. A Juliana Lemos Martins Casagrande é auditora fiscal da Receita, formada em Direito, com especialização em Direito Tributário pela GV, em exercício no Escritório Regional do Simples Nacional em São Paulo. O Rodrigo Augusto Brilhante, formado em Engenharia Elétrica, analista tributário da Receita desde 2010, chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte de Cascavel, Paraná, entre 2019 e 2021, atualmente integrante da equipe de supervisão do atendimento da 9ª Região Fiscal, Paraná-Santa Catarina, e da equipe do Fale Conosco do Simples Nacional. O assunto hoje seria o HELP, e também está chegando aqui a nossa colega Rita. O que é isso? Obrigado, Rita, pela sua presença. Humberto também, nosso coordenador do nosso comitê. Já teve do lado de lá. Quem está do lado de lá sempre tem um viezinho, mas ele já está bem do nosso lado aqui, né? Está bem mais do nosso lado aqui, né, Humberto? Agradeço a presença de todos. Paulo, se você me permitir, a Rita também, nossa coordenadora do Comércio Exterior, ela fez aqui um evento, não é um intercâmbio, Rita, que a gente chama. Eu vou até pedir para você comentar um pouquinho com a gente. Achamos muito interessante aqui para o nosso público, que às vezes fica focado muito no seu mundinho, e eu acho que é muito interessante a gente abrir as mentes também para o que acontece fora do país, até porque há um mercado, há um potencial muito grande fora do mercado brasileiro também, e a Rita tem feito um excelente trabalho no comércio exterior. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o último evento que ela fez. Ok. Bom dia a todos. Na verdade, a São Paulo Chamber, que é o Departamento de Relações Internacionais da Associação Comercial de São Paulo, ao longo do tempo, tem feito um trabalho muito interessante que, em primeiro lugar, desmistificar o comércio exterior para os pequenos e médios empresários, que é, inclusive, o nosso core business, né, da associação, de tratar as questões do pequeno e médio.
E dentro desse trabalho, nós procuramos sempre, junto com o CCX, que é um outro, é um filho da Associação Comercial, que cuida, trata das comerciais, congrega, na verdade, as comerciais importadoras e exportadoras, do Brasil, inclusive. Então, junto com o CCX, nós promovemos 2 rodadas de negócios muito importantes, né? Uma delas foi para as 3 últimas, na verdade. A primeira delas foi para Dubai, onde nós tivemos aí, depois a Glória acho que vai nos mostrar um filme, né, Glória? Na sequência, nós tivemos uma participação na Feira Alimentar de Barcelona, também com associados e participantes brasileiros, inclusive com stand. E, por fim, a última que participamos foi uma rodada de negócios em Gana, na África. E outro fator interessante é que, além de desmistificar o mercado internacional para os pequenos e médios, que normalmente entendem que não é para eles, quando é também, nós estamos buscando mercados outros bastante interessantes. Por exemplo, Gana, e vocês verão pelo filme, que são países com muitas demandas, em quantidades pelo próprio tamanho deles, em quantidades menores, que vai justamente ao encontro das possibilidades dos pequenos e médios. Então, nós estamos procurando fazer essa interface de todos os lados, né? Desmistificar o comércio exterior, promover ações que possibilitem que essas pequenas e médias empresas tenham um contato internacional e que façam negócios. Então, esse tem sido o nosso trabalho e procuramos intensificá-lo cada vez mais. Então, Glória, se você puder, por favor, colocar o nosso filme, eu acho que ele vai ser bastante demonstrativo. Então, a gente passa agora 2 filmes. O primeiro filme ele vai mostrar um pouquinho do que aconteceu na missão de Dubai. Nós tivemos, apesar da gente tratar aqui das empresas do estado de São Paulo, nós tivemos a participação de 8 estados, é importante relevar, né, que a Rita sempre fala da importância da gente congregar os micro e pequenos empresários, não importa de qual que é a origem deles. Valéria, então, podemos? Essa missão foi coroada de êxito. Esse é um mercado muito promissor, com muitas possibilidades, não somente aqui na região dos Emirados, mas também nos países vizinhos. Recebemos importantes importadores de vários países aqui da região do Golfo, também da África, norte da África. Então, é uma região que vale investir, vale voltar muitas vezes. Oportunidades como essa, eu gosto de dizer que não se pode perder. Uma missão não é fácil de fazer. Muito trabalho, depende-se muito da contraparte do país que você está visitando. A missão ajuda você a formar, dentro das empresas brasileiras que vão, um interrelacionamento na qual existe uma troca de informações. A missão comercial Brasil-Dubai, eu entendo que é muito importante para ajudar a abrir portas aqui nessa região. Eu já participei de várias missões e mais uma vez foi entregue tudo que nos foi prometido, tudo que nos foi comentado que seria feito. Para mim valeu super a pena participar da missão aqui de Dubai. Que permitiu que nós tivéssemos contato com vários empresários da região do Golfo Pérsico. Super importante para o empresariado brasileiro estar participando mais desses eventos. Possivelmente muitos empresários e representantes não teriam acesso a esses compradores, importadores, então essa missão ela vem para alavancar, impulsionar e abrir realmente portas para todos esses empresários. Um apoio que para a gente é fundamental. Foi uma experiência muito boa.
muito impressionados com alguns pavilhões, como o da China, apresentando novidades tecnológicas incríveis. E lá tinha um protótipo de um carro pronto, sem motorista, que estão preparando para lançar no fim de 2023. Porém, o resultado foi tão bom que, sem dúvida nenhuma, eu recomendo a todos os nossos associados, a todas as pequenas empresas que se liguem através das comerciais, importadoras e exportadoras. Participem das nossas missões comerciais. Foi uma missão muito boa, muito proveitosa, tanto para os clientes que nos visitaram, assim como para todas as empresas participantes. Eu insisto que na próxima missão, muitas empresas participem conosco. Fiquem atentos, não percam essas oportunidades. Complementando aqui, antes da gente passar para o segundo vídeo, é importante, o Dr. Alfredo ele comenta no vídeo da importância da gente ter esse grupo unido, fazendo uma missão comercial, porque você agrega muito valor também entre os empresários. Então, é um apresentando com o importador para o seu companheiro de viagem. Então, essa ligação que existe entre os empresários é bastante interessante. Eu não sei, não posso dizer quantas outras delegações, mas o Dr. Alfredo, ele promove missões desde 2004, feiras e missões internacionais. A preocupação dele, assim como da Rita, é sempre que todos os empresários saiam com bons contatos, não necessariamente negócios fechados na hora, mas que tenham esses contatos para uma futura exportação. E foi muito feliz as duas missões que nós fizemos, porque tanto em Dubai quanto em Gana nós tivemos contratos fechados no ato ali, que é uma ação um pouco mais rara dos negócios serem fechados. Mas isso demonstra o interesse dos importadores dentro dos produtos brasileiros. A gente teve uma resposta também muito boa em Gana. Eles ficaram impressionados com a qualidade dos produtos brasileiros e quão competitivo é o valor daqui dos nossos produtos. Então, é sempre importante, a Rita ela sempre fala da importância dos brasileiros, das indústrias brasileiras serem um pouco mais ativos em participar de ações no exterior. A gente tem que estar sempre marcando presença lá fora. Valéria, vamos passar então o vídeo de Gana, por favor? Acabamos de realizar a nossa segunda missão empresarial para o exterior. Foi a nossa segunda missão deste ano. Dessa vez foi para Gana, na África, e foi revestida de um grande sucesso. Mais de 15 empresas brasileiras representando 6 estados brasileiros estiveram nessa missão de extraordinário sucesso. Gana é um farol na África Ocidental, que é um país tranquilo, democrático, disso não há a menor dúvida, uma democracia sólida e muito disciplinado. Eu trabalho na África já faz alguns anos e Gana, nessa região, é o país mais organizado, é um país que tem uma mentalidade exportadora, importa muito e continua importando muito. Gana está próximo ao mar e nós temos aqui países vizinhos que são bem menores e que dependem comercialmente de Gana. Já tem um comércio maior, tem uma frequência de navios maior. Eu já tinha participado de alguns eventos, mas não de uma missão. E a diferença de participar de uma missão fora do Brasil e ter a oportunidade de encontrar vários clientes potenciais e prospects foi muito boa. Gana é um país respeitado
respeitadíssimo no seu contexto, no seu entorno regional, mas não só, muito respeitado no entorno continental africano, no que diz respeito à União Africana, à zona de livre comércio que foi há pouco tempo estabelecida dos países africanos. Trazer os empresários dos países vizinhos para essa missão aqui, para esse encontro, foi muito positivo, porque todos ficaram surpreendidos positivamente. Todos os importadores nos agradeceram muito pelo convite, saíram satisfeitos, certos que eles vão fazer negócio com o Brasil. Importadores de outros países, não só de Gana, mas de outros países, importadores que tinham foco, que estavam buscando por produtos do Brasil, opções no mercado. Superou as expectativas, porque nós recebemos compradores reais. E nas salas de reuniões, foi cansativo, exausto, nós estamos exaustos. Mas isso nos dá uma satisfação muito grande. Hoje, aqui nessa missão, eu vi o resultado e com um retorno excelente para nós. Eu estou muito satisfeita com tudo que eu tive a oportunidade de conhecer e também de realizar negócios. E eu tenho certeza que desta ação nós vamos colher muitos resultados. Já tenho possibilidades reais de negócios. Eu acho que foi uma missão muito importante. Eu acho que essa foi a primeira, mas não foi a última, definitivamente. Creio que vamos voltar aqui algumas vezes mais para dar sequência ao trabalho iniciado, né? E quem não aparece não é lembrado. E em Gana, eu posso dizer para todos vocês que nós aparecemos. Não perca as próximas oportunidades. Importante ressaltar o que uma das participantes comentou, que nunca tinha participado de uma missão e que pela primeira vez tinha ido, e o quanto ela aproveitou, fez negócios e principalmente conheceu o outro lado, né? A gente sempre comenta que a exportação é uma janela de oportunidades em todos os sentidos. Conhecer concorrência, conhecer outros fornecedores, ver a inovação, trazer inovação e tecnologia. E quando eu falo de inovação, não é só processos produtivos, mas em todos os segmentos, né? Até da parte administrativa, conceitos, enfim. Então, eu acho que realmente é muito importante que o empresariado brasileiro participe não só de missões, mas de rodadas internacionais, que visite feira para ver, inclusive, como eu já comentei, a concorrência, preços, etc., para ele se situar de como ele anda no mercado exterior. Então, foi muito exitoso, né, Glória? É uma pena, a gente não pôde gravar isso, até por solicitação do próprio empresário. Mas a gente teve um deles ali que conseguiu fechar um contrato de mais de 12 mil toneladas, é metade de um navio só de açúcar. A gente teve um outro ali que fechou de tintas. Então, eles não gostam de expor muitos números, mas é para a gente ter uma ideia de uma missão pequena nossa, mas que a gente está levando a nossa marca, o nosso produto lá fora. Bom, obrigado, Rita, pela apresentação dessa missão internacional. Quando eu também fui presidente do Sescom São Paulo, nós fizemos uma missão internacional, mas era para os contadores fazerem um intercâmbio de relacionamento entre contadores, para que a gente pudesse tirar e falar até com os investidores de cada um dos países, falar um pouquinho sobre a tributação brasileira, que não é fácil, né? Não sei, às vezes a gente pode até atrapalhar uma missão internacional falando sobre tributação brasileira, porque todos eles sabem que para estar empreendendo no Brasil tem que ser um pouco profissional.
né? E nós temos essa imagem. Mas nós fomos lá exatamente para desmistificar um pouquinho, que desde que ele tenha profissionais capacitados auxiliando o investidor estrangeiro aqui no nosso país, eles podem empreender e ter muito sucesso, tanto no nosso país como os nossos empreendedores estão indo lá, né? Eu só estava até conversando com a Rita, né, que muitas vezes os pequenos empresários eles têm uma barreira na língua, né? Eles não querem, eles têm uma dificuldade para assim, puxa vida, eu queria empreender, eu quero levar o meu produto para fora, mas eu não falo, eu não sou fluente em inglês, eu não sou fluente nas outras línguas, né, no italiano ou em espanhol. Eu posso participar, eu gostaria de participar, mas eu posso participar mesmo não sabendo falar, eu consigo fazer negócios? Nós tivemos tradutores nas duas missões, justamente para suprir essa deficiência dos empresários, né? E eles foram assessorados com tradutores locais que os ajudaram, inclusive, nessa negociação. Então, você comentou das dificuldades, né, de transmitir as questões tributárias do Brasil, que a gente sabe que são imensas. Mas é muito importante, porque as empresas estrangeiras, quando vêm ao Brasil, seja para exportar os seus produtos ao Brasil ou para se estabelecer aqui, essa informação, essa assessoria é de vital importância, porque aí eles não têm depois nenhum tipo de dificuldade, porque já entenderam exatamente como funciona a carga tributária, como é a questão a logística, né, tributária do país, e isso faz com que eles venham não só com mais segurança, mas mais tranquilos, principalmente, né? E só um detalhe, desculpe, a exportação de serviços é muito pouco comentada por nós, mas ela é bastante relevante. Nós estamos exportando profissionais de TI para a Europa. E existem outros profissionais também cujos serviços são exportados, mas muito pouco divulgados. Então, acho que é interessante que a gente comece também a discutir essa exportação de serviços, porque nós temos uma grande potencialidade em diversos setores e que a gente acaba não comentando, né? Porque não é algo palpável como é o produto quando se exporta. Obrigado, viu? Obrigado pela exposição. É para demonstrar também que a casa oferece não só informações, mas também uma forma de fazer negócios, tá? Porque todos nós somos empreendedores e a casa tem que realmente fornecer meios e subsídios para que as pessoas façam negócio. É uma casa de negócios, né? Então, obrigado, viu, Rita, pelo seu trabalho. Se você me permitir mais um segundo, eu preciso aproveitar o momento até para mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Nesse sentido, a casa não só promove as ações de exportação, enfim, as rodadas e missões, mas ela internamente dispõe aos seus associados toda uma gama de serviços de preparação. Inclusive, a Glória está cuidando disso, está fazendo o Control A, que é um sistema que vai ser lançado, que vai dar a mão para o empresário, desde o princípio até a finalização do processo de exportação e de importação. Algo extremamente novo, né? Existem programas, porém são pagos e são muito caros, e a associação vai disponibilizar de forma gratuita para os seus associados. Obrigado, hein? Humberto, a palavra é sua aí. Hoje eu estou só pegando carona, eu estou bebendo do conhecimento de vocês, mas essa questão do comércio exterior é realmente muito importante e fundamental. O segredo, talvez, das economias, né, são quando elas abrem para o mundo, né? As grandes economias são aquelas que abrem para o mundo. Nós não temos nenhuma grande economia fechada, né? Tanto é que quando se quer sancionar um país, você sanciona exatamente o comércio exterior, né? Que é o ponto vital, importante para toda a economia. Então, eu penso que o Brasil... o comércio exterior ele tem várias implicações. A primeira, mais evidente, é a estabilização da moeda interna, né? Com o comércio exterior, você começa a ter um fluxo financeiro, monetário, aí você tem uma estabilização, empregos internos, estabilidade econômica, riqueza, bem-estar interno, nós precisamos de tudo isso. Eu acho que nós somos um grande país, um país com muita criatividade, muita tecnologia. Claro, temos pequenos problemas aqui e ali, mas
todos têm, né? Você fala do problema da tributação, das obrigações instrumentais, das obrigações acessórias, mas os outros países também têm lá seus detalhezinhos, seus problemas. Eu, particularmente, na minha primeira encarnação empresarial, digamos assim, eu pratiquei comércio exterior, né? Eu tinha uma empresa metalúrgica, pratiquei comércio exterior, importava muito e exportava também. E via que exportava para os Estados Unidos, principalmente, exportava de lá, e via que mesmo o mercado americano, quando você vai exportar e importar ou trabalhar lá dentro, tem seus detalhes também. Márcio, não é só o Brasil que tem lá seus... Você tem que se assessorar de profissionais locais, claro, você tem que contratar o contador local, né, digamos, para ser mais prático, né? E botar aí para falar com o seu contador. Aí é assim que resolve. Na prática é simples assim. Agora, essa iniciativa da associação comercial, ela é uma iniciativa muito interessante e vai fazer diferença. Vai fazer diferença no nosso país, na nossa economia, com certeza. Só de ouvir a Rita falar já me deu vontade de voltar a empreender de novo. Quem sabe escolher um produto e começar a exportar, importar. É muito legal, muito bacana. E eu acho que a gente pode passar a palavra para o Paulo, para ele nos esclarecer. Nós falando de dificuldades, né, do empresariado com a questão interna. E o Paulo vai falar de uma oportunidade, né? Dentro das dificuldades, uma oportunidade que é a regularização da questão tributária, né? E vamos e agradecer mais uma vez ao Paulo, a Receita e o pessoal da Receita que está online, por nos disponibilizar tempo e atenção. Muito obrigado. Por favor, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço, Humberto, agradeço, Márcio, agradeço a Associação Comercial de São Paulo pelo convite. Eu pretendo fazer uma apresentação de uns 30 minutos sobre o HELP, né, chamar de Programa Especial de Parcelamento Simples Nacional, do MEI, né, do CIMEI, e depois fico disponível para perguntas. A intenção da gente é ajudar tecnicamente quem quiser, puder aproveitar e que seja um parcelamento que ajude as empresas a voltarem a fazer negócios, a sobreviverem, né? A gente está numa situação realmente que passou por uma fase difícil, né? Então, o programa vem numa hora boa, quer dizer, podia ter sido antes, mas saiu agora. A gente tem até 31 de maio, prazo de adesão, quem quiser aproveitar. Então, é importante aproveitar, tirar as dúvidas e é isso. Valéria, você pode colocar a apresentação? Não, talvez o PDF. Pode colocar, também tem PDF. Enquanto a Valéria coloca a apresentação, eu estava até conversando com o Paulo, né, Paulo, que, por princípio, eu por princípio, não sou muito favorável aos programas de anistias, né, porque isso faz com que o empresário sempre fique, ainda mais nós contadores, sempre fica o cliente nosso, fica assim, vou esperar a próxima anistia, né, e acaba privilegiando, de uma certa forma, os maus pagadores em detrimento dos bons pagadores. Mas eu acho que esse programa do HELP vem no momento adequado, porque nós passamos por um período onde, infelizmente, os empresários tiveram que optar ou paga a folha de pagamento, porque os negócios pararam, tá? Pelos motivos aí da pandemia, muitos tiveram que fechar as portas e ficaram entre a cruz da espada, ou pago fornecedores e clientes, ou fornecedores e funcionários, ou eu pago o governo. E eles optaram, logicamente, para pagar os funcionários. Então, tem muitos micro, pequenos empresários com dificuldades financeiras
e precisavam, de uma certa forma, um programa para pudesse regularizar isso, para que não fossem excluídas do Simples. Porque esses pequenos e médios empresários, quando saem do regime simplificado, está condenando a empresa praticamente a fechar suas portas, porque eles não têm condições de estar pagando por um regime de lucro presumido ou lucro real. Então, veio em boa hora. Nesse ponto, eu acho que o governo e a Câmara atendeu à solicitação da sociedade para que pudesse as empresas continuarem no Simples, reparcelando e ainda dando um pequeno benefício aí no seu débito perante o Simples Nacional. Paulo, eu acho que já está aí, tá? Por favor. Obrigado, Valéria. Obrigado, Márcio. Então, queria comentar logo no início, né, que a gente vai comentar sobre a Receita Federal, como fazer a adesão ao HELP na Receita Federal. A adesão, ela pode ser feita na PGFN, no Estado, Distrito Federal, município, depende aí onde estão os débitos. Débitos inscritos na PGFN ou ICMS e ISS que tenham sido inscritos em estados e municípios, vão para estados e municípios. Então, na Receita são os débitos não inscritos. Então, essa apresentação que a gente vai fazer, tirar dúvidas em relação à parte não inscrita, a parte da Receita Federal. Valéria, pode passar o slide. Obrigado. Abrangência. Comentar um pouquinho sobre a abrangência. São para débitos apurados na forma do Simples Nacional ou do CIMEI. Então, é para essa situação. Por exemplo, multa por atraso na entrega da declaração não é apurado na forma do Simples Nacional ou CIMEI. Então, não faz parte. Então, é só o que é apurado na forma do Simples Nacional ou CIMEI de período de apuração até fevereiro de 2022. E esses débitos precisam ser declarados, seja das NCMEI, e entregue até 3 dias antes para dar tempo do sistema fazer a carga e na hora da adesão, os débitos serem recuperados. Então, também está limitado àquilo que for entregue por essas declarações. Período de apuração, até fevereiro de 2022, entregue por essas declarações. Contribuintes. São os contribuintes em situação cadastral ativa. Então, legislação, interpretação na Receita, que é para a empresa ativa. E a interpretação também que saiu na Receita, que não precisa mais ser optante do Simples hoje. Então, digamos que deixou de ser Simples Nacional 2022, tinha débitos do Simples Nacional, que é o ano passado, pode optar pelo HELP para esses débitos apurados na forma do Simples Nacional CIMEI. Então, essa é uma coisa boa que foi interpretada, fica mais abrangente, todo mundo pode regularizar, até facilita quem quer entrar em 2022, fez adesão, precisa regularizar os débitos para poder ser aceito, né, para voltar para o Simples Nacional. Valéria? Eu aproveitei uma tela, está no site da Procuradoria, eu achei que ficou mais claro, para poder mostrar a característica do HELP. A característica é como veio para facilitar empresas que tiveram dificuldades financeiras. Então, as reduções, elas dependem, a redução em multa e juros, né, a forma do parcelamento, depende da redução no faturamento da empresa. Quem teve uma redução maior, tem um benefício maior. Quem teve uma redução no faturamento menor, tem um benefício um pouco menor. Então, a legislação veio assim, quem não teve redução no faturamento, e faturamento de quando? Eu vou falar mais para frente, mas já adianto aqui, é de março a dezembro de 2019, comparado com março a dezembro de 2020. Então, nessa comparação, que a gente já vai ver mais adiante, eu explico um pouquinho mais, se teve aumento no faturamento, é a primeira faixa, é igual a redução do faturamento igual a zero. Teve redução até de 15% a 30%, né? Quer dizer, menos de 30% está na faixa de 15%, então é 0% a 15% a primeira faixa, de 15% a 30% é assim que é a interpretação. E a gente tem um valor de entrada na primeira faixa de 12,5%, na última faixa 1%. Então vai diminuindo, dependendo da empresa, qual foi a situação dela. Essa entrada, ela é calculada sobre a dívida consolidada sem reduções. Aí, o saldo remanescente, que tem as reduções de juros e multas. A primeira faixa, que é quem não teve
redução de faturamento, ou teve menos de 15% de redução de faturamento, é 65% de redução de juros e multas. Isso vai aumentando, e a gente tem, para quem teve maior redução, 80%, né, acima de 80%, 80% para cima, tem 90% de redução em multas e juros. E a entrada 1%, essa entrada também ela pode ser paga em 8 parcelas. Então, isso vai de maio até dezembro, para pagar a entrada. Valéria, por favor. A instrução normativa da Receita até colocou uma fórmula, eu achei bom colocar aqui também, muita gente se assusta com fórmulas, com números, né? Mas tentar explicar de forma geral aqui. A gente tem a total da receita bruta de março a dezembro de 2019, total da receita bruta de março a dezembro de 2020. Então, é a comparação entre esses dois períodos. E nessa comparação, a gente verifica a diminuição, quanto diminuiu, e divide pelo valor do total da receita bruta de 2019, né, de março a dezembro de 2019. Vezes 100 dá um percentual. E é esse percentual que vai verificar na legislação. Valéria? Obrigado. Tem umas regrinhas também, que a gente tem o valor mínimo da parcela. A gente comentou de entrada até 8 parcelas, depois a gente tem saldo remanescente até 180 meses, mas depende do valor mínimo. Tem que atender a regra do valor mínimo. Por um MEI é R$50, para o Simples Nacional, não MEI, é R$300. A gente tem esses mínimos que devem ser respeitados, então a quantidade de parcelas pode diminuir para atender esse mínimo. A entrada, como eu já tinha comentado, é um percentual sobre a dívida consolidada sem reduções, até 8 parcelas, vencimento de maio a dezembro de 2022. Isso eu já tinha comentado, que vale acrescentar aqui, que as parcelas sofrem correção de juros, juros com base na Selic. A regra é juros Selic a partir do mês seguinte ao da adesão, até o mês anterior de pagamento, mais 1% no mês de pagamento. Então, a gente tem essa regrinha, que ela se aplica, inclusive, em cima do valor mínimo. Então, se o valor da parcela levou em consideração o mínimo, ele também é corrigido. Então, sempre tem a correção de juros. Valéria? As parcelas remanescentes. Para cálculo das parcelas remanescentes, aí a gente aplica a redução em multas e juros. Até 180 parcelas, com vencimento a partir de janeiro de 2023. A gente terá uma primeira etapa, que é essa agora, de adesão, depois a gente mostra as telinhas do sistema, que não tem redução, são até 8 meses, vai até dezembro. Quem terminar de pagar antes precisa aguardar, que as parcelas remanescentes começam em janeiro de 2023. E a legislação também colocou uma regra de escalonamento. No primeiro ano, cada parcela corresponde a 0,4% dessa dívida consolidada com reduções. 0,4% ao mês, segundo ano, 0,5%, terceiro ano, 0,6%. E depois, dali para frente, é o saldo remanescente dividido, né? até 144 meses, para completar lá os 180 parcelas, e considerando o valor mínimo. E essas parcelas calculadas dessa forma também sofrem acréscimo pela taxa Selic a partir do mês seguinte ou da adesão. Até o mês anterior de pagamento, mais 1% no mês de pagamento. É essa regrinha que a gente sempre tem. Valéria? Parcelamentos anteriores. Uma questão que tem causado muitas dúvidas que chegam para a gente. Assim, é obrigado desistir de parcelamento anterior? Não, não é obrigado. Desistência opcional. Perguntas que chegam também. É vantajoso? A gente não tem na internet, no site, um cálculo de simulação. Né? Então, cabe ao contribuinte analisar. O que a gente tem, que já dá para comparar, é que esse parcelamento tem reduções grandes. Se a gente comparar com os anteriores, parcelamento normal do Simples Nacional, do CIMEI, não tem redução. A gente tem o PERT, Simples Nacional, PERT MEI, que teve algumas reduções. E assim, aqui tem mais, mas lá tem um saldo. Então, é uma questão de fazer uma continha, dependendo da situação do que tem. Não dá para a gente carimbar, a gente não fez simulações, mas as desistências para parcelamento anteriores, se quiser, tem que desistir antes de fazer a adesão. A desistência, depois eu mostro no site, no portal do Simples, né? Eu vou mostrar pelo portal.
ele tem lá os parcelamentos anteriores, então é feito pela internet e ele já reflete imediatamente. Então, desiste os parcelamentos anteriores, que quiser, se tiver parcelamento anterior. E aqui eu, reforçando, falando em âmbito Receita Federal, eu não estou falando âmbito Procuradoria, que também a gente já teve essas dúvidas. O que desiste aqui vai ser parcelado aqui. O parcelamento da Procuradoria, do Estado, do município, é com eles, é outra regra. Aqui a gente fala da desistência no portal dos parcelamentos em âmbito da Receita Federal. Valéria? Discussão administrativa judicial. A desistência também é opcional, mas se quiser desistir, ela tem que ser feita antes. E aqui a gente tem um detalhe, né? Que precisa entregar a comprovação dessa desistência, se for judicial, né? Entregar a desistência numa unidade da Receita Federal. E a legislação coloca 31 de maio, mas essa entrega tem que ser com um tempo razoável para a gente liberar o débito no sistema e ele ficar disponível para adesão. Se chegar no último dia, não vai dar tempo. Aí vai ter que ser tudo processo, a gente vai analisar. O contribuinte não vai perder o direito, mas vai ser uma dificuldade maior para a gente fazer essa consolidação. O contribuinte vai acabar esperando um pouquinho mais, esperar para pagar. Então, o ideal é que quem quiser desistir, faça a desistência o quanto antes. Valéria? Implicações com adesão. Eu achei interessante comentar aquilo que está na legislação. A parte prática é muito simples, mas tem as implicações, tem depois regras para exclusão. Então, só para ficar registrado, para todo mundo conseguir ter uma noção melhor. É uma confissão de dívida, fez o parcelamento, uma confissão de dívida. Configura a aceitação das condições da Lei Complementar 193. Tem o dever de pagar regularmente as parcelas do parcelamento, né, do HELP. Dever de pagar os débitos a vencer após a adesão, está assim na legislação, mas são os débitos posteriores, aqueles que não podem entrar no HELP. Cumprimento das obrigações com fundo de garantia e vedação de outro parcelamento durante o HELP. Aqui, assim, a legislação colocou 188 meses. Mas vamos imaginar, o contribuinte pagou em 2 anos. Ele pode ter outro parcelamento. Então, a interpretação ali, a legislação coloca 188 meses porque é o prazo do HELP. Não faz sentido ter uma vedação, então a interpretação da Receita é: terminou de pagar o HELP, não tem mais essa vedação. Então, a vedação é durante o HELP, pela legislação dos débitos apurados no Simples Nacional e do CIMEI. Valéria? Motivos para rescisão. Ninguém quer que seja rescindido, esperamos que as empresas paguem, melhorem sua situação financeira, mas tem as regrinhas para rescisão, para exclusão, e um padrão de parcelamentos, ultimamente, tem sido esse de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Atraso em mais 60 dias com uma parcela devedora, estando as demais vencidas ou pagas. Aqui é mais ou menos assim. Se acabou o parcelamento, ficou com uma, ficou com 2 parcelas, não vai entrar nunca mais em 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Está mais 60 dias em atraso. Aí é causa de exclusão. Então, é para pegar e tentar... Então, a legislação acaba colocando uma situação porque quando fica no finalzinho do parcelamento. Constatação de esvaziamento patrimonial, decretação de falência ou extinção, concessão de medida cautelar, declaração de suspensão ou inaptidão e não cumprimento por 3 meses seguidos ou 6 alternados de regularidade com fundo de garantia ou dos débitos a vencer após a adesão. Então, uma obrigação, que a gente comentou no slide anterior, era pegar e pagar os tributos a vencer, os próximos, né? E também ficar regular com fundo de garantia. Então, é motivo de exclusão, a legislação deixou dessa forma, o não cumprimento disso. Prazo e local. Prazo 31 de maio, é final deste mês, o prazo é curto. A gente tem formas de adesão, pode ser pelo portal do Simples Nacional ou pelo ECAC. As 2 formas de entrar geram uma mesma aplicação única, e a gente separou e a gente chamou nas telas na internet
em Help SN, que é o Help do Simples Nacional não MEI, e Help MEI, que é para o MEI, para os apurados pelo CIMEI. Então, vamos ver algumas telas na sequência. Valéria, se puder, obrigado. Então, aqui é no portal do Simples Nacional, a parte do Help, chamado Help SN. E aí, o que eu tinha comentado antes, que a gente tem lá na telinha, a primeira linha, que já tem vermelho, aqui tem um retângulo vermelho, é o Help, que é o Programa de Rescalonamento do Pagamento dos Débitos. Né? Então, entra por ali, pode entrar por código de acesso e certificado digital. Se colocar certificado digital, a própria aplicação aí já vai direcionar para o ECAC, o certificado digital é pelo ECAC, ali entra, mas vai acabar levando tudo para a mesma aplicação. Mas embaixo a gente tem parcelamento simulacional, que é o ordinário simulacional, tem o PERT SN e tem um parcelamento especial do simulacional que a gente teve no passado. Então, se quiser desistir desses parcelamentos, é aí mesmo que faz a desistência. Então, vai entrar nos links de baixo e comandar a desistência. É muito simples, ele faz na hora, então tem que tomar cuidado se quer mesmo desistir, porque uma vez que a desistência é feita, não tem como voltar atrás. Não existe a desistência da desistência. A gente tem só uma vez. Valéria? É o mesmo jeitão, agora a gente mudou o slide aí para o Help MEI. Mesmo jeito, primeira linha do Help MEI. E a gente tem os parcelamentos anteriores, tem o ordinário do MEI, tem o PERT do MEI, um especial que existiu no passado para o MEI, que era em 120 parcelas, né? Então, quiser desistir, desiste por aí. Não precisa ir para a Receita, não tem nenhuma dificuldade de comprovação, é simplesmente entrar aí e comandar a desistência. Ele, na hora, já libera os débitos. Ao entrar no Help MEI, e no outro caso, no Help Simulacional, ele vai trazer os débitos remanescentes dos parcelamentos anteriores, além daqueles que não estavam em parcelamentos anteriores. Então, ele traz tudo junto. Valéria? Essa é a telinha da aplicação. Tem um título que eu tirei aí para o slide, que pode ser do Help SN, do Help MEI, depende de onde entrar, mas ambos possuem essas 4 funcionalidades. A gente tem pedido de parcelamento, emissão de parcela, que é onde vai emitir o DAS para pagamento mensal, consulta pedidos de parcelamento para saber se consultou, fez adesão, o sistema vai aguardar o pagamento do DAS para pegar e transformar para em parcelamento, ou se não chegar o pagamento no prazo, ele vai cancelar o pedido. Então, todas essas informações, ele mostra no consulta pedido de parcelamento. O contribuinte pode voltar a acompanhar aqui para ver o que está acontecendo. E essa desistência de parcelamento, digamos que o contribuinte fez a adesão e não pagou a entrada no prazo, que eu já até comento um pouquinho mais sobre prazo, mas não pagou o DARF no prazo de validade. DARF não, desculpem, o DAS. Não pagou o DAS no prazo de validade dele. Aí, a gente, Receita, no processamento, vai acabar cancelando automaticamente. E dentro do prazo, o contribuinte pode fazer um novo pedido. Mas o contribuinte pode se antecipar a isso. Ele não pagou o DAS no prazo, ou fez o pedido, descobriu, eu fiz o pedido, mas eu queria ter desistido de um parcelamento anterior, não desisti. Ele pode desistir deste parcelamento, que é o Help, faz a desistência do outro parcelamento, faz a adesão novamente. Então, essa desistência e essa adesão, elas estão abertas até 31 de maio. O contribuinte pode fazer adesão, desistir, fazer adesão, desistir, quantas vezes quiser, até 31 de maio. A desistência ela vai continuar aberta depois de 31 de maio para o futuro. O contribuinte pode desistir do parcelamento quando quiser, de repente aparecer outro programa que decida aqui, que dispõe aqui, que pode desistir do Helping. Então, o sistema já está pronto para desistência. Após 31 de maio, se o contribuinte desistir, ele não volta mais para o Help. Então, tomar um cuidado. A gente vai mostrar um pouquinho mais, mas achei melhor comentar agora. Valéria? Só comentar alguns alertas aqui. Que na hora que faz o pedido, o sistema mostra para todo mundo que se tiver débito parcelado, suspenso administrativamente, judicialmente, então isso tem que ser feito, providenciado antes da negociação. Então, desiste tudo isso antes. Agora, se quiser prosseguir, quer dizer,
vai para frente, ou já fez isso, ou não quer desistir, dá um OK e ele vai para frente. Embaixo eu também coloquei uma janela que o sistema mostra somente no caso de não ter débito em cobrança. Digamos que vai fazer adesão, não tem débito não, ele mostra isso e fala, o que aconteceu? Eu achei que eu tinha um débito, deu algum problema? Pode ser problema. Assim, se tiver débito lá e não apareceu, pode ser um problema. Ou pode ser que o que quer parcelar precisaria desistir do parcelamento anterior. Era isso que queria fazer. Então, é um alerta para ajudar. Na sequência, a gente vê aqui uma tela que talvez seja um pouquinho difícil ver, está pequenininho aí, mas eu achei que valia a pena mostrar. O sistema vai colocar o enquadramento, tem as modalidades de redução de faturamento. E aqui é importante observar que a Receita não faz isso na hora. É uma autodeclaração, contribuinte que vai identificar e vai escolher. A Receita vai fazer na sequência, né, em junho, em julho, a gente pretende fazer a verificação, comparando com as declarações e verificar se o contribuinte se declarou, escolheu corretamente. Se não escolheu corretamente, a gente encaminha uma correspondência para ele poder comprovar. De repente, a gente fez uma análise, está faltando alguma coisa, então a gente vai dar a oportunidade de comprovar, mas a gente vai, de início, já aceitar o que o contribuinte colocar e vai dar sequência ao parcelamento dessa forma. Então, aqui é um texto dizendo assim, ó, falar só um pouquinho, né? Redução de faturamento menor que 15%. É a primeira faixa. A gente viu num slide anterior o 15%. A legislação fala 15, 30, 45. Então, aqui, a gente tentou colocar de uma forma que ficasse mais claro. Né? O segundo item, redução de faturamento entre 15 e menor que 30, para ficar mais fácil. Sequência, por favor, Valério. Resolvi colocar aqui para todo mundo ter uma ideia. Isso são as adesões feitas até o dia 11. Eu não consegui atualizar para ontem, porque eu vim para cá, mas até o dia 11, o que a gente pode ver? A gente tem as adesões do Simples Nacional e do Help SN, Help MEI, né, o azulzinho é o Help Simples Nacional. A parte lá de baixo é uma redução menor que 15%. Então, a gente pode ver isso, informação aí que os contribuintes estão se declarando. A maioria, né, a grande maioria, aí, mais do que o dobro, 2 vezes e meia, mais ou menos, colocando que teve uma redução menor que 15%. Então, a gente até fica contente. Então, muita gente acabou, né, não tendo. O MEI já é diferente. O MEI, a maioria está na redução acima de 80%. Então, o pessoal vê que as empresas estão, a gente imagina que elas estão fazendo o enquadramento de forma correta, adequada. A gente depois deve fazer a análise, mas a gente orienta que as empresas se enquadrem corretamente, e aí não vai ter problema de a gente fazer uma revisão, cobrar, mandar cartinha, o contribuinte ter que justificar. É isso, deixar mais aí uns segundinhos na tela para todo mundo ver. Valéria, obrigado. Aí a aplicação em si, né? Após a entrada, escolher o enquadramento, a aplicação vai fazer o cálculo sem redução. A gente não faz, nesse momento, o cálculo com a redução. Mesmo colocando enquadramento, a gente vai usar isso no momento 2. Em janeiro de 2023, a gente vai liberar os dados, vai liberar demonstrativo de qual o cálculo com a redução. Neste momento, a gente só fez o cálculo sem redução, só da entrada, verifica. Ali, por exemplo, a gente pegou uma situação que a gente tratou em homologação e só tem 2 débitos, mas em vida real, isso vai mostrar todos os débitos que o contribuinte tiver, faz a consolidação da dívida, calcula a entrada, ele mostra ali o 12,5%, nesse exemplo foi escolhido modalidade 1. Então, nessa tela, a gente consegue saber qual a modalidade que o contribuinte escolheu, pelo percentual que aparece aí na primeira coluna. Número de parcelas, nesse caso, nesse exemplo, número 2, quer dizer, 2 parcelas, por causa do mínimo de R$300. Então, não dá para ter 3 parcelas com mínimo de 300. Para esse exemplo, são 2 parcelas de entrada. Valéria?
Aqui é entrando na opção de emissão de DAS. Ele vai mostrar as parcelas. Quer dizer, após fazer a adesão, o sistema até já libera alguns links, eu não mostrei tudo aqui, mas já libera links para facilitar, para gerar o recibo, o contribuinte pode baixar o recibo, pode já emitir o DAS da entrada. Mas pode voltar no link e eu perdi, não emiti o DAS da entrada no momento que eu fiz a adesão. Pode pegar e entrar no link de emissão lá de parcela, de entrada, e gera o DAS. E todos os meses vai precisar entrar aqui para emitir o DAS daquela parcela. O que eu acho interessante comentar agora é que o DAS da primeira parcela, da entrada, né, o primeiro DAS que o sistema gera, ele gera com prazo de pagamento de 2 dias úteis. A legislação fala que o vencimento da parcela é 31 de maio. A parcela vence 31 de maio, mas o DAS ele tem um prazo de 2 dias úteis porque os nossos débitos nos sistemas eles ficam congelados na hora que o contribuinte faz a adesão. E a gente não pode ficar esperando muito tempo. Tem que saber, o contribuinte tem intenção de parcelar, fez a adesão, emitiu o DAS, pagou, a gente muda a situação dos débitos para parcelado. Então, entre o momento da adesão e o momento da confirmação pelo pagamento, o débito fica numa situação intermediária aí que não pode fazer nada. Os sistemas não podem considerar que está parcelado. É ruim para o contribuinte e para a gente. Então, a sistemática que já adotaram desde o início de todos os parcelamentos simulacional foi DAS com 2 dias úteis de prazo. E o HELP acaba seguindo o padrão. Mas se o contribuinte emitiu, assim, eu não vou pagar nesses 2 dias, não deu tempo de pagar, e eu tenho até o final do mês, vai lá, faz a desistência, faz a adesão novamente, vai gerar um novo DAS com um novo prazo e paga. Então, é algo assim flexível. A gente precisa dos 2 dias de prazo do DAS, questões de controle da gente, e, de uma certa forma, o contribuinte quiser pagar no dia 31, consegue pagar. Pode esperar fazer um final, mais final do prazo. A gente até não aconselha deixar para os últimos dias, né? Mas se alguém precisar pagar lá, faz a adesão mais próxima do dia 31. Valéria? Algumas informações sobre a primeira parcela da entrada, né? Eu acabei de falar dos 2 dias úteis. Pagamento nesse prazo, efetiva adesão. O sistema roda diariamente, entrou o pagamento, ele já deixa a situação parcelada. Então, até uma vantagem. Não efetuando o pagamento no prazo, eu acabei de comentar, né, que a gente pode fazer adesão, o contribuinte pode fazer nova adesão até 31 de maio. O sistema cancela o pedido se não acha pagamento. O cancelamento pelo sistema demora 8 dias úteis, porque a gente espera o banco passar o pagamento, pode ter alguma demora. O pagamento geralmente entra rápido, mas pode ter algum problema. Então, a gente não cancela rapidamente, para evitar problema. A gente quer ter certeza que o pagamento não existe mesmo. Mas esses 8 dias úteis que a gente espera por pagamento com data de arrecadação até 2 dias após a adesão. Mas o contribuinte que já sabe que não pagou, ele pode ir lá e fazer desistência e fazer uma nova adesão, vai ganhar um novo DAS. Valéria? Demais parcelas da entrada. Elas vencem no último dia útil dos meses seguintes. O contribuinte precisa entrar nos meses seguintes, fazer a emissão do DAS. E o sistema também, por questões mais técnicas, para evitar problema de um mesmo DAS ser alocado, ser gerado para mesmos débitos, então a gente precisa esperar o dia 10. Então a aplicação libera o DAS das demais parcelas a partir do dia 10. Parcelas em atraso ele libera antes, mas parcelas do próprio mês, para evitar problemas, é dia 10. E todas as parcelas da entrada precisam ser pagas até o final de dezembro de 2022. É uma condição para a manutenção do parcelamento. Se não pagar a entrada, a gente cancela o pedido, quer dizer, todos aqueles pagamentos são alocados, né, já vão sendo alocados à medida que o pagamento entra aos débitos, então os débitos são amortizados, mas não pagando totalmente a entrada, a gente não prossegue com a segunda, que a gente chama de segunda etapa, que é consolidar com as reduções todas em até 180 parcelas. Então, isso é fundamental, pagamento da entrada. Se pagou a primeira parcela da entrada em maio,
não conseguiu pagar a segunda em junho. Pagou em julho a de junho. Quer dizer, fica com algum problema, mas tem que resolver e pagar tudo até dezembro. Então, digamos que não pagou junho, até dezembro tem que pagar junho, julho, agosto. É dessa forma que a gente vai tratar. Valéria? Consulta pedidos, eu já tinha adiantado, numa situação dessa aí que o sistema mostra em parcelamento, que o contribuinte fez adesão, pagou, o sistema processou, viu que pagou, já deixa a situação em parcelamento. Aí no próximo slide, eu acabo mostrando as situações possíveis, né? Que pode ser aguardando o pagamento da primeira parcela, acabou de fazer a adesão, o sistema vai mostrar que está aguardando o pagamento da primeira parcela. Não validado, quando ele não consegue identificar o pagamento da primeira parcela naquele prazo de 8 dias úteis que eu comentei, 8 dias úteis para verificar pagamento até o segundo dia útil. Quer dizer, não pagou no prazo de validade do DAS, o sistema cancela. O contribuinte pode desistir, como eu comentei, e aí o pedido vai ficar sem efeito por solicitação do contribuinte. Ou pode ir para parcelamento, se deu tudo certo. Encerrado o pedido do contribuinte, quando o contribuinte desiste após a fase de entrar em parcelamento, ele pagou a primeira parcela da entrada, o sistema validou, transformou para em parcelamento, aí ele vai desistir. Se ele desistir, fica encerrado o pedido do contribuinte. Dentro de 31 de maio, o contribuinte pode fazer novo pedido, porém, ele vai ter que fazer um novo pagamento de entrada. Então, o sistema, ele espera a primeira parcela, verificou que existe a primeira parcela paga, valida, fica em parcelamento, o contribuinte desistiu, tudo bem, desistiu. Pode fazer outra 31 de maio? Pode, mas o sistema vai gerar uma nova primeira parcela da entrada. Se o contribuinte desistir, vamos imaginar que, por alguma razão, o contribuinte descubra que fez algo errado, precisa pegar e fazer de novo, pode fazer pela internet, só tem que pagar a primeira parcela porque ele desistiu daquilo. Encerrado por rescisão, isso se a gente excluir, e encerrado por liquidação quando pagou tudo. São esses os motivos, e essa consulta fica disponível mesmo após a entrada, quer dizer, vai ficar sempre disponível no help, enquanto durar o help tem essa consulta. Valéria? A desistência é só um pedaço da aplicação da desistência, vai escolher a desistência, vai entrar aí, tem alerta, né? E caso opte pela desistência do help em situação ativa, foi o que eu acabei de comentar, o contribuinte poderá realizar nova negociação até o prazo final de opção. No entanto, o pagamento realizado antes do novo pedido não será aproveitado na nova negociação. Então, desistiu, fez um pagamento anterior, questões de sistema, automática, controle, desistiu, faz um novo, ele gera um novo DAS e ele vai aguardar o pagamento desse novo DAS. Erros, digamos que apareça algum erro que não é culpa do contribuinte, então vai precisar fazer um pedido para a Receita para analisar. Não é sempre que, vamos dizer assim, vai ter que pagar de novo? Aconteceu um problema que não foi culpa minha, aí faz um pedido, um processo para a Receita analisar, e ela vai precisar tratar isso manualmente. Só para saber que o que existe é uma regra da situação normal. Exceções são analisadas e, dependendo do que é feito, a gente dá um jeito, né? Não vai prejudicar o contribuinte. Valéria? Parcelas remanescentes, eu tinha comentado, ela vence a partir de janeiro de 2023. O cálculo será feito automaticamente, o contribuinte não vai precisar voltar, prestar novas informações, o enquadramento o contribuinte já fez no momento da adesão. Se tiver erro de enquadramento, a Receita vai entrar em contato, vai discutir, vai fazer revisão automática se precisar. Então, o cálculo é automaticamente. O contribuinte só precisa entrar e continuar entrando todo mês para emitir o DAS da parcela. Os demonstrativos desses cálculos com redução serão liberados na aplicação, o contribuinte consegue emitir lá, esperar janeiro para poder ver. E é isso, infelizmente precisa aguardar um pouquinho, essa outra parte só em janeiro de 2023. Valéria? Aqui é um problema que existe, que é geral, a gente achou que vale a pena comentar. Os PAs de março a maio do Simples Nacional, não MEI, né, só para o Simples Nacional, março a maio
aqui está errado, desculpa, eu vou ter que mudar. É março a maio de 2021. Tá? Março a maio de 2021, eles tiveram prorrogação de vencimento. A legislação, por causa da pandemia, acabou dando um novo prazo, acabou parcelando lá em 2 parcelas. Então, fez uma regra diferente. Por causa dessa regra diferente, os sistemas de cobrança precisaram ser adaptados. E está quase entrando débito no sistema, mas não deu tempo de entrar antes do prazo final de adesão ao HELP. Então, esses períodos, na hora que o contribuinte fizer adesão, eles não vão aparecer. Mas a gente já orienta que não precisa se preocupar, né, não precisa fazer pedido para a Receita. Na hora que entrar, se o contribuinte fez adesão ao HELP e ele não pagou esses meses, porque digamos que vai ter contribuinte que faz adesão ao HELP por outros débitos e esses ele pagou. Então, se eles estiverem pagos, tudo bem. Se eles estiverem devedores e o contribuinte é aceito no HELP, eles serão incluídos automaticamente e vai ter efeito nas parcelas remanescentes. A gente vai cobrar a partir de janeiro de 2023 naquele bloco já com a redução. Então, por problemas na receita de carga, de adaptar sistema, a gente não vai prejudicar o contribuinte e a gente inclui, né, já quando entrar no sistema de cobrança, já vai entrar com marcas para o contribuinte não ser prejudicado, não dizer que o débito é devedor, não ser inscrito indevidamente, e na segunda etapa a gente já consolida isso, inclui no parcelamento para pagar nas parcelas remanescentes. Valéria? Existe um manual do HELP, né, na internet, aí tem um link, na hora que vocês quiserem usar, e tem tudo que eu falei, tem muito mais, tem perguntas e respostas. Valéria? E no último slide que eu tenho aqui para mostrar, voltando só mais um, Valéria, eu tinha no penúltimo slide, né, quer dizer, o último, antes do obrigado, se puder voltar, tem uns links úteis. Tem do ECAC, pode fazer adesão pelo ECAC, tem um link do portal do Simples Nacional e tem informações na página da Receita também, além do manual. Muito obrigado, estou disponível para perguntas. Paulo. Obrigado, Paulo. Nós temos lá 48 perguntas, pelo que eu estou vendo aqui, né, Valéria? É isso? Tem bastante perguntinha aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas perguntas também depois. Mas, Paulo, você sabe que quem vai fazer, quem normalmente faz esses parcelamentos para as empresas do Simples, normalmente são as empresas de contabilidade, né? Porque acho que 99,9% dessas empresas do Simples Nacional são assessorados por empresas de contabilidade. E eu acho que é importante, então, se você deu esse alerta desse período de 2021, normalmente quando o cliente recebe uma guia e recebe o valor que vai ser pago, ele espera que aquele valor seja igual. Se vai ter uma mudança disso, eu acho que vão ter que orientar bem os contadores para que eles digam para os clientes que pode ser que tenha um aumento aí no valor da parcela em determinado mês. Porque senão ele vai falar assim, o que você fez de errado? Normalmente, quando a gente ouve do cliente, fala, o que você fez de errado que a minha parcela subiu em determinado mês? Então, é importante esse alerta que a gente vai ter que estar fazendo, né? E eu estou vendo também que um outro problema que nós temos das empresas é quando eu percebi, eu já fiz alguns helps, a minha equipe fez alguns helps, quando está na fase da Receita Federal, não foi para a Procuradoria, e não tem outros parcelamentos, ele não tem que desistir, a coisa é rápida, vai fluir muito bem, o sistema está muito bem, né? A pessoa consegue parcelar rapidamente, não tem nenhum problema. Quando a gente tem que fazer a desistência, esse cálculo que eu tenho dos parcelamentos anteriores para calcular a parte do multa e juros, isso é manual. Isso a gente tem que ser feito manualmente e demora para ser feito. Então, eu fiz até uma estimativa aí, a gente está demorando em torno de meio dia para fazer uma única empresa com parcelamentos anteriores que ele tem que desistir para calcular essa multa e juros, né, que vai ter que ser recalculado. Então, ou seja, daqui para frente, a gente tem lá, se eu tenho... Tem empresas que têm 400, 500 clientes de Simples Nacional. Se tiver 10% disso, 40%, não vai dar tempo de fazer, porque nós temos pelos dias, só dá para fazer 2 por dia, né? Pela estimativa de tempo. Então, talvez aí, não sei se vai dar tempo de todos serem atendidos, né? Para quem tem esses débitos anteriores. Não tem nenhuma fórmula de calcular esses multas automaticamente dos parcelamentos anteriores para que ele possa entrar nesse novo HELP? Preciso entender um pouquinho mais a
a questão, porque vamos imaginar que já tem a decisão pela desistência. Comanda essa desistência no sistema, faz a adesão vai gerar os cálculos. Ninguém precisa fazer cálculo disso. A questão toda, que eu imagino que entra, é o cliente perguntando, vale a pena eu desistir? Então, se o cálculo é para saber se vale a pena desistir, isso a gente não faz. Assim, se vale a pena ou não. O que a gente pode comentar é que se analisa, depende do parcelamento. Então, essa desistência acaba sendo do PERT, né? Porque os outros parcelamentos não têm benefícios. Então, se tem um parcelamento anterior do PERT, quer saber se vale a pena. Então, assim, felizmente no nosso sistema a gente não conseguiu correndo fazer alguma coisa para simular, e aí fica a critério do contribuinte, né? Se quiser saber se vale a pena. Mas, se vocês já fizeram alguns, eu acho que já dá para tirar um padrão, já sabe uma regra, se vale a pena ou não vale a pena. A gente acabou não fazendo estudos para saber o que vai, mas vamos imaginar, quem está com PERT ativo é porque optou por 145 ou 135, provavelmente mais dos 145 meses, que tinha redução de 50% em multa e 80% em juros. Era uma redução que não era igual para os multa e juros. Essa aqui depende também de qual é a faixa de redução do faturamento. Quem teve uma redução maior já pode até considerar que vale a pena, porque a redução em multa e juros é maior. Fazer uma coisa simples, vocês já sabem o que fazer, né? Porque demora meio dia. Então, se conseguir tirar uma regra e falar para o contribuinte, porque se eles quiser saber se vale a pena no centavo, tem que fazer as contas. Mas, infelizmente, a gente não tem como ajudar nisso. A gente não preparou nada para ajudar na simulação. Passar a palavra para a doutora Juliana, Juliana Lemos, que é da Receita Federal e está nos acompanhando pela net. Por favor, doutora Juliana. Suas considerações e esclarecimentos. Oi, boa tarde. Quer dizer, bom dia. Eu não tenho nenhuma consideração, né? Eu só estou vendo aqui as dúvidas, né? E o Rodrigo, a gente começou a responder algumas aqui no chat, né? Mas, assim, quem domina o assunto mesmo de HELP é o Paulo, né? Então, a gente veio aqui mais para ajudar com relação às questões de declaração, de outros aspectos relacionados ao Simples e ao MEI, né? Que podem eventualmente surgir. Então, a gente está à disposição para isso. Eu e o Rodrigo. Tá ok? Ok, muito obrigado. Só uma palavrinha, doutor Rodrigo, só para ir falar Bom dia, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade de participar, né? Como a Juliana falou, a gente respondeu algumas dúvidas no chat. E assim, eu gostaria de acrescentar até a questão das declarações, né? Porque para fazer o carregamento no sistema de cobrança, é necessário que o contribuinte ele tenha transmitido as declarações. No caso lá do Simples, deve ter transmitido o PGDAS, né? E no caso do MEI, deve ter transmitido a das NCMEI, do período que ele pretende parcelar, porque senão os débitos não estarão lá disponíveis para o parcelamento. Isso é um dos pontos aí que a gente gostaria de observar, né? E também teve uma pergunta que não foi respondida a tempo ali no chat, né? A respeito dos débitos inscritos em dívida ativa, né? Como que faz esse procedimento e tudo, né? Aí, no caso, os inscritos em dívida ativa da União, o tratamento é com a PGFN, né? Como o Paulo já comentou em um dos slides ali, né? E, no caso, na página da PGFN vai ter uma série de informações lá e dizendo que a negociação é através do Regularize. Então, eles têm uma página específica lá, www.regularize.pgfn.gov.br, que eles dão oportunidade de vários tipos de negociação lá dos débitos inscritos em dívida ativa, né? Então, para esses casos, a gente recomenda que procure os canais de atendimento da PGFN para se informar a respeito dessa possibilidade de negociação e de outras que eles oferecem também.
No mais ali, teve uma pergunta, Paulo, que eu não soube responder ali, porque já tinha passado o slide, né? Mas eu comentei que você tinha passado essa lâmina lá a respeito das estatísticas, né? Das adesões ali, né? Se pudesse comentar novamente ali, fazendo um favor. É a Silvia que perguntou sobre o número de adesões ali. A gente tem a gente faz todo o controle, né? Aí a gente tem do Simples Nacional até ontem, aí eu peguei o dado que mandaram por e-mail, fazendo uma continha rápida, arredondando, porque eu não tenho o número certo, 40 mil adesões até ontem do Simples Nacional e uns 18 mil adesões do MEI. Beleza. E, no mais, acho que a princípio seria isso, né? A maioria das dúvidas, acho que eu e a Juliana tentamos responder ali pelo chat, né? Se algum dos presentes que não acompanharam o chat tiver mais alguma dúvida aí também, né? A gente está à disposição, né? E, mas aí passo a palavra aí para o Paulo, né? Tá ok, Rodrigo. Muito obrigado. Eu gostaria de saber dos presentes aqui, dúvidas. Por favor, doutor. Bom dia a todos. No princípio, parabenizar pela apresentação, obrigado pela oportunidade de estar. Eu sou o Sivaldo, representando a Distrital Nordeste, Vila Maria. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é em relação à desistência do parcelamento anterior e a entrada, o percentual de entrada por HELP. Quando você desiste do parcelamento anterior, lá no parcelamento anterior você tinha lá um percentual de desconto de juros e multa. Tá? E você está lá no parcelamento, já se aproveitando do desconto. Na hora que você desiste do parcelamento, você perde essa questão, esse desconto de juros e multa no débito. Quando eu desisto e agora eu vou aderir ao HELP, qual que é o valor que vai ser incorporado, que vai ser base de cálculo para o percentual do HELP? Né? Essa é a primeira, eu já vou fazer as duas, que assim economiza o tempo. A segunda não haverá possibilidade de débito em conta para facilitar a vida do contribuinte, porque todo mês essa obrigação que vai terminar saindo na conta do contador, na grande maioria, né, para buscar ou orientar, e ele perde prazo, e ele não consegue emitir. O débito em conta facilitaria muito. Né? Uma terceira questão. Olha o que acontece. Você está no parcelamento anterior, principalmente no Simples Nacional, e aí perdeu, ou o débito, ou nem foi parcelado, mas você tem o débito antigo. Na hora que você fica por muito, o contribuinte fica por muito tempo, o que acontece? A Receita Estadual e a Municipal termina trazendo para si e executando a dívida do ISS e o ICMS. Não é isso? Destaca-se por a questão da obrigação de cada um, credor, e aí a execução passa a ser estadual, no caso do ICMS, municipal. No HELP, agora, só está lá na Receita o débito federal. Consigo agregar esses débitos anteriores que foram destacados e estão em execução municipal e estadual? Obrigado. Começar pela ordem inversa, depois vamos ver. Então, a parte, esse débito que foi inscrito em dívida ativa, se ele chegou aí para o Estado, município, a parte ICMS, ISS, a parte que não é do Estado, município, foi para a PGFN. Então, a negociação aí é com cada órgão, né? Tem um Estado com o município, com a PGFN. Aí não tem nada com a Receita. Então, dá trabalho, porque o que foi inscrito foi um pedaço num local, outro pedaço em outro. Não existe como juntar isso. Cada um faz a sua parte e não é a Receita que vai tratar isso. Então, mas o HELP é um o parcelamento federal. O HELP é federal. Municipal, então não vai para o HELP esses débitos. Vamos reformular então. O HELP abrange todos esses débitos. Então pode fazer no HELP, só que tem que fazer adesão ao HELP da Procuradoria, para a parte que foi Procuradoria, fazer
adesão ao HELP no Estado, a parte que foi ICMS, e adesão à Prefeitura na parte que foi do ISS. Então, são vários parcelamentos. Não é que não está fora do HELP, mas ele não está no um âmbito só. São vários âmbitos. E aí não está nem no âmbito da Receita mais, né? Esse pedaço. A segunda... Paulo, desculpa, só complementando, né? Enquanto os débitos estiverem no âmbito da Receita, mesmo sendo a parte do ICMS, ISS, enquanto não foi enviado para inscrição em dívida ativa, eles são parcelados no âmbito da Receita, no HELP da Receita. Só depois que eles forem transferidos para outros entes, né, PGFN, Estado, município, como o Paulo falou, aí sim ele deve ser negociado com cada ente de acordo com a normativa que cada um estabelecer. Obrigado, Rodrigo, porque pode causar confusão, né? Quer dizer, aqui queria comentar da parte que foi inscrita, mas ICMS, ISS, enquanto não inscrito, é na Receita. O Rodrigo fez uma ótima intervenção para evitar confusão. A segunda questão é o débito em conta. Infelizmente, a gente não tem. Tudo custa, tudo depende de construção, negociação. Para o Simples Nacional, a gente não tem débito em conta, infelizmente. Então, assim, talvez um dia a gente consiga ter, e quando conseguir ter, a gente vai oferecer isso para os contribuintes, mas a gente não tem neste momento. Então, precisa todo mês entrar lá, emitir o DAS e efetuar o pagamento. A primeira pergunta, que é um pouco mais complexa, né? Se eu não ter errado aqui. O que acontece? Vamos imaginar no PERT Simples Nacional, ou no PERT MEI, que é o que tem redução, porque o ordinário ou especial em 120 meses não tinha redução nenhuma. Para o Simples Nacional, todos os pagamentos feitos, as parcelas pagas, elas já vão amortizando os débitos. E a parte que está incluída no PERT Simples Nacional, PERT MEI, ela também já vai amortizando com desconto. Se o contribuinte desiste ou é excluído, aquele pedaço já amortizado continua. Então, o saldo que a gente consegue ver hoje do contribuinte, você consegue ver o saldo do PERT Simples Nacional, do PERT MEI, o saldo que está lá, ele vai, depois de desistir, esse saldo de débito vai para o HELP. O saldo do débito é o saldo original, sem reduções. A gente vai fazer uma nova conta. Então, aquilo que foi amortizado dentro do PERT Simples Nacional com redução, amortizou. É o saldo remanescente que daí não é uma conta com a redução do HELP mais a redução do PERT mais a redução do HELP. Não. Não tem mais a redução, saldo em aberto, que fez parte do parcelamento anterior. Ele é consolidado sem reduções para poder fazer o cálculo da parcela, isso vai colaborar com o cálculo da parcela, e depois ele tem a redução. Então, até se não precisasse fazer nos centavos, fazer uma conta mais rápida, né? Qual é a redução que ele tinha lá do saldo e qual a redução que ele vai ter aqui? Então, dá para ganhar tempo, mas fazer nos centavos, tem que fazer a continha toda, tem que ver os débitos remanescentes, fazer o cálculo de multa, juros daquele débito. Que eu imagino também que se fizer planilhas, e já comentaram em outros eventos, que parece que tem gente que já fez planilha, não é oficial, não tá, mas tem gente que fez planilhas para facilitar. Eu imagino também que vocês já devem ter alguma coisa, mas não deve ser rápido, por isso que é o problema, né? Demora um pouco, porque só a quantidade de débitos, digitar a quantidade de débitos numa planilha, ver, fazer a conta. Mas é isso, não sei se eu respondi a dúvida. Eu quero crer que vai dificultar um pouquinho a vida do contador para explicar para o contribuinte, porque especificamente em relação à entrada. O parcelamento depois de agregado o desconto, ótimo, não tem problema. Quero crer que esse desconto, para quem tem uma perda maior de faturamento, o desconto é maior que nos parcelamentos anteriores. Dúvida nenhuma. Mas a entrada, então, ele tem lá um débito que já está no PERT, ele já se beneficiou da redução, ele já está pagando uma parcela sobre o saldo devedor sem, considerando o desconto, a parcela dele é pequena. Para entrar no HELP, ele vai inicialmente para o valor consolidado, o valor a cálculo do HELP, perder o desconto e a entrada vai terminar ficando, quero crer,
que grande e talvez inviabilize a entrada no RELP por conta da entrada. Para aquele que teve perda pequena do faturamento, que o percentual é maior, 12,5%, né? Quando 12,5% sobre o débito considerado o desconto, talvez a parcela fique razoável. Mas 2,5%, desconsiderando o desconto lá anterior, esse valor talvez fique proibitivo para o momento atual da economia, considerando o tamanho da empresa. Nós estamos falando aqui de micro e pequenas empresas. Entendi. Tá, ok. Outra pergunta, doutor Valdete? Microfone. Na verdade, não tenho perguntas, eu tenho algumas colocações no seguinte sentido. Tudo na vida é uma grande experiência, né? E essa vai ser mais uma experiência que todas as questões não resolvidas poderão ser resolvidas no próximo parcelamento, próxima anistia, qualquer coisa nesse sentido. Bom, primeiro, meu nome é Valdete Marinheiro, eu sou advogada na área tributária e faço parte dessa comissão, e eu vejo aqui, né, realmente não é fácil ser contador nesse país. Se falou no início da reunião quanto à carga tributária, sistema constitucional tributário, o sistema tributário no Brasil é complicado. E aí uma coisa dirigida a empresas que têm um regime jurídico de opção pelo simples, não é simples, né? A gente está vendo que não é simples. Mas não é simples porque não tem condição de não ser simples, né? Para fazer um parcelamento, um clamor diante de uma situação econômica de pandemia que nós passamos aqui no Brasil, para incrementar esse reescalonamento de dívida, esse parcelamento novo, vejam quantos detalhes, tudo se complica naturalmente. Então, assim, eu vejo que tem um esforço da Receita Federal em efetivar a aplicação desse HELP, né, que foi aprovado por lei, etc. E aí joga para aquele que é o guarda-livro, né, o antigo guarda-livro e farmacêutico, né, nesse país, culturalmente, é o que resolve todos os problemas das pessoas, né? Por muito tempo a gente não ia em médico, a gente ia no farmacêutico, tomava o remédio que ele indicava. E o contador é o guarda-livro que sabe tudo, que resolve tudo. E o contador, ele continua com esse estigma muito mais do que os farmacêuticos, que já mudou um pouquinho essa questão. Então, assim, ouvindo tudo isso daqui e algumas coisas que eu já fui consultada, assim, Paulo, quando você foi falando, eu fiquei com essa dúvida que ele fez esse questionamento, que a impressão que tinha era que a Receita Federal só ia tratar desse HELP com relação aos débitos não inscritos, mais de tributos federais. Isso não, vocês já deixaram claro aqui agora que não. A partir do momento que os débitos não são inscritos, todo o simples, né, que compõe todos os tributos estaduais, federais, municipais, todos esses tributos são da competência da Receita Federal em administrar e processar esses pedidos de adesão a esse HELP atual. Isso fica muito complicado para a gente que tem que falar com o contribuinte, é o que o contador falou. Em poucas palavras, a conclusão da última dúvida dele, se o parcelamento anterior eu desisto, mas se eu desisto eu perco todos aqueles descontos, então o saldo daquele parcelamento vai para o HELP com o valor lá em cima, cheio, né? Vai ser tudo recalculado, eu acredito, pela Receita Federal. E isso se agrega ao novo parcelamento com base nos percentuais e parâmetros desse novo HELP, que tem a ver com aquele parcelamento, com aquele faturamento lá no período de março a dezembro de 2019 até março, dezembro de 2020. Aí, eu não tinha pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho situações assim,
estão chegando e que nós, advogados, estamos perdidos também, né, para responder tudo isso. Que não é uma questão assim que eu vou buscar ali o direito, né? Mas veja uma situação, por isso que eu disse que as experiências são muito válidas para a gente se aperfeiçoar. Imagine aquela empresa que, no ano de 2019, desenvolveu a ideia do seu negócio, né? Ela se preparou, ela foi buscar investimento e etc, etc. E quando a gente fala aqui em Simples no Brasil, o faturamento das empresas enquadradas no Simples é uma realidade, digamos assim, muito abrangente no Brasil, não é? Precisa ter um faturamento muito acima, eu até acho o faturamento das empresas que pode se enquadrar no Simples bastante significativo perto da economia brasileira. Então, eu imaginar aquela empresa que em 2019 se preparou, estudou um novo nicho de mercado, etc, etc. Aí, quando chegou em janeiro de 2020, 2 meses antes da pandemia, essa empresa abriu e optou pelo regime do Simples Nacional. Que parâmetro vai ser examinado se ela não sequer teve faturamento ou teve um faturamento pequenininho e não dá para comparar porque ela não teve a comparação do período anterior? Como é que fica essa questão? Essa empresa, por ter nascido um pouco antes do período aí de comparação desse parâmetro, como é que fica essa empresa? Ou tem até aquelas que conseguiram, com toda a tramitação para abrir a empresa, então começou em abril de 2020, né? E ela abriu porque ela não tinha como não abrir, ela estava 1 ano se preparando para abrir e tal, e ela sofreu, né? Abril, maio, junho foram os meses mais terríveis. Ela iniciou, porque ela não tinha mais como não voltar atrás, e ela sofreu com esse faturamento. Tem uma outra coisa que quem está no Simples e quem mais foi prejudicado, que chega para a gente e fala assim, né, para contador, para advogado, fala assim, então, eu até faturei nos primeiros meses, mas estou até hoje sem receber, porque os meus clientes quebraram, os meus clientes fecharam, e eu fiz o faturamento. É aquela coisa, o tributo incide, independente se você recebeu ou não. Mas, assim, são situações que eu vejo que esse HELP, por mais tenha sido o esforço lá do Congresso Nacional, com todas as questões que houve por trás dessa aprovação, são situações que continuam assim não sendo observadas para salvar o empresário, o contribuinte brasileiro. E vamos falar a verdade, né? Quando eu vejo ali nas adesões que você mostrou, as maiores adesões estão lá de 15%, de 80%. De 15% estão os MEIs, né? Isso é normal, né? Porque o MEI, aí o faturamento dele é tão pequenininho e existe até MEI que ainda não está regulamentado. Por exemplo, o MEI caminhoneiro não está regulamentado ainda, então ele também não estaria ali, e quando for regulamentado, talvez não tenha um caminhoneiro que vai aderir, porque uma viagem, né, tirando uma viagem longa, tirando todos os custos de combustível, não sei o que, ele é obrigado a fazer a cobrança de um frete que ele não vai conseguir ser MEI nunca na vida. Mas, e como Simples, existe para o contribuinte brasileiro a necessidade da contratação de profissionais. E não é um profissional qualquer. Eu imagino que, como ele falou, para analisar um caso, tem que ficar meio dia. Imagina, o escritório dele é um senhor escritório, mas essa não é a realidade de todos os escritórios de contabilidade no Brasil. E você, a cada parcelamento, incentivo, a regularização, você ter que investir na profissionalização do profissional do escritório de contabilidade, ou mesmo nós da área tributária, jurídica, tem que fazer um estudo jurídico para saber e responder essas dúvidas e saber se o contribuinte tem alguma coisa para se defender. Eu vejo que não, né? Porque a
lei ela é estática e o processamento, né, que foi todo o trabalho que vocês fizeram, também está limitado à questão da legislação. Então, eu fiz mais considerações do que questionamento. Eu vejo também que muitas empresas tiveram que sair do Simples por conta de tributos que não são da Receita Federal. E aquilo que você falou, está lá na Procuradoria, olha, um pequeno contribuinte, eu não vou dizer o grande contribuinte dentro do Simples, mas o pequeno contribuinte, ele não pode ter esse tratamento, né? Ele não pode ter débito inscrito nas procuradorias municipais, estaduais e federais e ter que fazer essa tratativa, que hoje as tratativas com a Procuradoria, as Procuradoras do Estado e da União, elas são em matéria de transações, que a maior reclamação é que ninguém consegue fazer uma transação. A gente sequer é atendido nessas procuradorias. Depois que começou esse trabalho remoto, a gente sequer, né, doutor Humberto? A gente sequer é atendido. É tudo na base, vai mandar um e-mail, entendeu? É uma distância muito grande no atendimento. Eu sou vice-presidente do Conselho de Defesa dos Contribuintes de São Paulo. Está na nossa pauta, né, para a próxima reunião, uma reclamação do Movimento de Defesa da Advocacia, que os órgãos fazendários administrativos não estão atendendo. Não estão atendendo o contribuinte, não estão atendendo o contribuinte através, inclusive, dos seus representantes. Então, eu sei que a Receita teve a melhor das intenções, eu já dei uma olhada nesse manual, é complexo, não é para qualquer um. Eu acho louvável o trabalho de vocês, vocês tentaram resolver a maior parte, mas até para interpretar tudo isso que envolve um simples, para mim deveria ser simples, né? Regularização, parcelamento, você precisa de um especialista, a pessoa precisa fazer uma pós-graduação nesse assunto para ter todas as respostas. E com prazo, até 31 de maio, foi prorrogado, porque tinha que ser antes, né? E foi prorrogado. Então, a minha fala aqui não é crítica, é apenas constatações de experiências que a gente precisa aproveitar essas experiências para fazer coisas melhores no futuro. E que a gente possa, como sociedade, interagir nesses programas antes até que eles sejam aprovados, ou quando eles forem aprovados, que o contribuinte também tenha voz, né? Porque é tão difícil passar uma coisa dessa no Congresso Nacional, mas aí o legislador faz a lei e se virem aí, como é que vocês vão aplicar isso daí? Então, assim, eu acho difícil o papel da Receita Federal com essa incumbência de tratar tudo isso. Acho o papel dos contadores, nossa, os seus clientes lá, a partir do momento que ele é simples, ele imagina que tudo na vida dele vai ser simples. E, infelizmente, não é. Se fala muito em reforma tributária, não precisa de reforma tributária, mudar nome de tributo, ficar mudando. Não, a gente precisa simplificar todas essas questões, facilitar a vida, tanto para o contribuinte como para as fazendas. Eu acho que nós estamos numa situação onde a gente não consegue resolver nada sem muita complicação. Esse é o meu sentimento que eu colho aí dos contribuintes do país inteiro. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado, eu acho que foram ótimas colocações, eu acho que você colocou os problemas, já respondeu, né? A Receita está limitada à legislação, a gente tenta fazer o melhor que dá, interpretar da melhor forma que pode, aonde a gente consegue interpretar de uma forma que facilite o contribuinte, mas a gente tem limitações técnicas também, não só jurídicas, às vezes a gente não consegue fazer mais em pouco tempo, faltam recursos, isso é uma situação do país, então é isso. Então, eu agradeço a sua colocação, acho que para todo mundo que está ouvindo é importante saber. Você mesmo esclareceu uma série de coisas. Obrigado.
gostaria que você fizesse uma colocação com relação àqueles exemplos que eu dei, empresas que começaram em janeiro de 2020. Só você estaria me ajudando, porque eu estou sem resposta. Então, vamos tentar situar. A legislação tem lá a sua parte, que a gente tem que olhar março a dezembro de um ano com março a dezembro do outro ano. Se a empresa ela abriu um período fora, isso abriu, por exemplo, abriu em dezembro de 2019. A nossa interpretação é que a gente vai flexibilizar, fazer um bom senso aqui. Compara dezembro de 2019 com dezembro de 2020. Então, se ela abriu num período, você faz essa comparação. Mas é uma questão de abertura de empresa, não assim, ela abriu no começo de 2019, aí ela ficou investindo, ela ficou buscando, estudando, e ela entrou para o mercado, quer dizer, começou a ter receita em 2020. Então, aí está fora, a gente não tem como fazer alguma interpretação para ajudar. Então, a gente tem aqui a empresa que iniciou atividades no meio do período, a gente tem uma forma de entender porque seria injusto, no nosso ponto de vista, pegar e comparar março a dezembro, se ela iniciou em dezembro. E daí você vai comparar só dezembro com o ano inteiro, com março e dezembro de 2020. Você compara períodos iguais. Esse é um bom senso. Até aí a gente consegue ir sem pegar e infringir o que a norma coloca, o que a gente entende nesse sentido. E esse pode ser o raciocínio que o contador, alguém que vai auxiliar a empresa que está no Simples, ela pode fazer isso. Porque a Receita também está usando esse parâmetro, esse entendimento. Acho que é importante, né? Você vai fazer porque é como é o contribuinte que vai declarar em qual lá das reduções que ele vai ter, ele precisa saber isso. Concorda? A Receita vai verificar depois, mas é quase por homologação essa adesão, né? Vai verificar antes. Então, é bom saber isso. Eu não sei se isso já consta nas perguntas e respostas, mas isso é uma dúvida corrente. Está acontecendo. As perguntas que foram super recentes, foram discutidas. A orientação do coordenador geral de cobrança para a gente, tudo que a gente analisar, ter resposta e colocar no manual. Então, se não está no manual, deve, em breve, informação nesse sentido. Obrigado. Então, eu pediria que essa pergunta, né, com essa sua colocação, tivesse no manual, porque nós precisamos de subsídios, né? Porque a legislação, às vezes, é um pouquinho injusta. Normalmente vem para nós, contribuintes, para ser aplicados em 20, 30, 40 dias, e a Receita tem 5 anos para verificar aquilo que a gente tem 20 dias para interpretar. Né? Se tiver alguma coisa que nos lastreie nessa sua interpretação, é mais segura, senão vai pela conservador, a maioria vai pelo conservadorismo, né? Não teve redução. Eu vou conversar com o coordenador, com a chefe da divisão de estacionamento, que deve estar ouvindo aqui. Depois eu não sei se vou levar alguns puxões de orelha ou não, mas a orientação é essa: o que foi entendido, né, interpretado pela Receita, está divulgado para o contribuinte. E nas conversas que eu tive, a questão da abertura de empresa no período posterior, a comparar com o mesmo período. Então, a gente, quando fizer a auditoria, eu chamo assim, do que o contribuinte fez, enquadrou, a gente vai usar esse parâmetro. Pergunta? Primeiro, parabenizar a palestra, né, foi muito bem explicada. Eu entendo também a limitação do operador técnico da Receita, que tem a lei como os limitadores expressos e absolutos, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui que me surgiu do ponto de vista técnico. Eu sou advogado também, não sou da área tributária, mas dou aqui os meus pitacos junto com o Humberto, né? A gente tenta entender. E uma das colocações que foram feitas é que um dos motivos da rescisão do parcelamento do HELP seria a concessão de medida cautelar. E ficou assim um pouco
vago para a gente, né? Essa medida cautelar, o que seria, se o senhor poderia aprofundar um pouquinho mais esse aspecto, para a gente melhor digerir esse motivo de rescisão. Obrigado. Esse é o tipo de pergunta que, assim, na legislação, medida cautelar, eu não conheço da área jurídica, toda a situação, então não consigo explicar o detalhe. Provavelmente para o simples não é uma coisa normal, mas eu imagino o contribuinte que ele ele quer causar alguma coisa para não seguir o caminho normal, que ele está tentando burlar alguma coisa. Aí a administração acaba, e aí no cautelar, medida cautelar, se eu não me engano, também vou pedir um help aqui para quem souber me ajudar, o Rodrigo, a Juliana, quem quiser falar, explicar sobre isso, porque a medida cautelar acaba sendo de cautela, né? Quer dizer, alguma coisa porque algo não está legal. Então, se a empresa chegou a ter isso, então é porque ela está indo por um caminho, é um motivo que a legislação colocou como causa de exclusão. Mas os detalhes todos eu, infelizmente, não tenho. Se alguém puder me ajudar, ótimo, senão eu levo a questão para casa para depois passar para vocês de uma forma melhor. Tá, João? E eu não sei se alguém pode esclarecer. E junto, acho que a Juliana pode... pois é. Não, por favor, eu gostaria de ouvir a dúvida de novo para ver se eu entendi corretamente, porque o áudio está falhando. Pois não, doutora. Então, a gente estava... foram os slides passados aqui pelo Paulo, né? E eu fiz algumas anotações. E uma delas foi que eu vi como causa de rescisão do HELP concessão de medida cautelar. E eu achei que ficou um pouco vago assim para a gente entender que medida cautelar é essa, se é do fisco, se é da parte. E aproveito e engato uma outra dúvida também relacionada a esse aspecto jurídico, judicial ou até administrativo, que também, uma vez concedido ou homologado o parcelamento, serão mantidas as impugnações administrativas e judiciais. Normalmente, salvo engano, e eu não sou da área, né, quando você faz um parcelamento, você abre mão dessas impugnações, até para consolidar o débito, né, e ter uma certeza. Então, seriam esses dois aspectos para melhor entender e compreender a questão. Obrigado. Sim, doutor. É o seguinte, a concessão da medida... Oi? A concessão da medida cautelar fiscal, que é aquela da Lei 8397, que determina a exclusão imediata do HELP. É naquela situação, geralmente é em situação de esvaziamento patrimonial, que está, né, acima. Sempre os juízes eles são muito restritos, né, em conceder essa medida cautelar fiscal. Ela é só mesmo para situações assim que configure grave risco a Fazenda Pública não ter seu crédito adimplido, e ela só acontece também, geralmente, né, o débito tem que ser inscrito em dívida ativa, então ela acontece quando o débito está já em dívida ativa, tá? Então, seria nesse caso. Os juízes, eles não concedem, não é uma situação muito corriqueira, eles concedem, assim, casos de grande esvaziamento patrimonial, de grave risco para o crédito tributário. Com relação a outra dúvida, qual que era mesma? Era da desistência, né, de ações. Ela é, na verdade, assim, ela é uma condição para você aderir, né? Então, a partir do momento que você adere ao crédito, você está ao HELP, você está confessando o crédito tributário e você está desistindo de contestar aquele crédito judicial ou administrativamente. Então, qualquer discussão administrativa ou judicial em curso, ela fica automaticamente, deveria, né, ficar automaticamente extinta por desistência. Então, doutora, é justamente esse ponto de vista que eu não entendi que a doutora está falando. Porque, salvo engano, no slide constou que, mesmo aderindo ao HELP, seriam mantidas as impugnações administrativas e judiciais. Eu não entendi. Paulo, aí eu acho que eu
não estou vendo vocês. Acho que o áudio está falhando lá, né? O áudio dos microfones só. O nosso áudio eu estou te escutando bem aqui, mas o da sala mesmo parece que está falhando. Mas eu não estou vendo também, né? A sala estranha, né? Uhum. Agora eu não estou vendo mais também. Bom, vamos aguardar, né? Não preciso incluir esse débito no HELP. Se eu quiser incluir a desistência obrigatória. Então, assim, eu posso optar pelo HELP para outros débitos e deixar o que está em medida judicial, impugnação, recurso, pode continuar impugnando. É nesse sentido que, assim, é opcional, eu não preciso desistir para optar pelo HELP para outros débitos, mas para aqueles que eu quero colocar, eu tenho que desistir de parcelamento anterior, de medida judicial, nessa linha. Talvez eu não tenha sido muito claro. Juliana, muito obrigado, salvou aqui a gente. Imagina que é isso, a gente está aqui para ajudar, né? É só fazer um comentário sobre essa questão que o Rogério colocou. São duas coisas, Rogério. Cautelar parcelamento ou de alguma coisa, né? A medida cautelar do juiz, qualquer decisão judicial não pode prejudicar, a lei não pode impedir de alguma forma o acesso ao judiciário, está na Constituição. A Constituição que diz, a lei não pode impedir o acesso ao judiciário, ou seja, o acesso ao judiciário não pode em si prejudicar qualquer situação sua perante a administração pública, seja Receita Federal, estadual, municipal ou administração pública em geral, né? Então, é claro, isso tem que ser interpretado conforme a Constituição. Mas existem medidas cautelares da Fazenda Pública em face do contribuinte. Por exemplo, quando o contribuinte pega e está esvaziando o seu patrimônio, né? Então, é previsto uma medida chamada, inclusive, medida cautelar fiscal, é o nome completo dela. A medida cautelar pode ter outras situações também, da Fazenda Pública, tributária ou não, né? Alguém está fazendo alguma coisa, o procurador ou o Ministério Público está pedindo uma medida cautelar em face do administrado ou do contribuinte na justiça. É claro que numa situação dessa, tipicamente, é de esvaziamento de patrimônio. Então, numa medida cautelar, é óbvio, ele perde as vantagens. Por decisão judicial, por fundamento, entende que aquele contribuinte está fraudando uma execução, né? Então, esse é óbvio, assim, para mim seria esquisito mantê-lo no parcelamento, né? Com benefício fiscal, né? Ok? Acho que esse é o ponto. Bom, pelo adiantar da hora, então meio-dia, o Paulo também disse que tem compromisso. Aliás, ele está saindo de férias hoje, né? Então ele tem que adiantar alguns assuntos aqui para poder sair de férias e não ter que ficar trabalhando sábado e domingo, né, Paulo? Agradeço muito a sua presença, a presença da Juliana, do Rodrigo, que nos ajudaram aí. Muito obrigado. Gostei dessa solução, eles irem respondendo o chat as perguntas enquanto você vai falando, né, porque isso ajuda muito, né? Já administrar aqui a nossa palestra aqui. Tá? Muito obrigado. Paulo, podemos encerrar aqui, Humberto? Agradeço muito a presença de todos os internautas, as pessoas que estão aqui presentes, a Humberto, o Ordini, que esteve aqui fazendo a abertura, a Rita, que veio nos esclarecer sobre não só como pagar imposto, mas também como ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso é importante. Obrigado por ter apresentado os vídeos. E muito obrigado, viu? Eu acho que foi muito esclarecedor. Vamos ver se a gente, toda vez que tiver assuntos nesse sentido, que possa estar esclarecendo o dia a dia também dos empreendedores, vamos trazer aqui para estar discutindo. Vocês são livres também para sugerirem temas, né, Humberto? Quando a gente, às vezes também, a nossa imaginação também, às vezes, acaba tendo limites. Se vocês tiverem algum assunto, tanto vocês como o pessoal internautas que gostariam de estar discutindo aqui, nós estamos à disposição também para estar recebendo essas ideias para a gente estar discutindo aqui. Muito obrigado, hein? Nós que agradecemos. Muito obrigado a todos. Sim, obrigada pela oportunidade.